continuidade ao sacramento do batismo. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei! No vídeo passado, nós analisamos a primeira parte do batismo. Lembra? Agora nós vamos ver a segunda parte do batismo. Tá? Vamos lá. Nós vamos ver a necessidade do batismo. Eu não estou dizendo isso, não que alguém duvide da necessidade do batismo, tá? Mas por que há essa necessidade? Vamos ver por que há essa necessidade. Tá? Primeiramente, a necessidade ela está em torno do batismo de água. Tá, lembra? No vídeo passado nós tocamos bem nisso. Tá? A necessidade ela está em torno do batismo de água. Toda a ação no sacramento, tá? Desse sacramento na alma de um ser humano, ela deve ter efeito em batismo com água. Tá? Não pode ser meramente o uso de palavras, ou simplesmente o uso da matéria. Mas tem que ser as duas coisas. Tá? Tem que ser as duas coisas. Só que a necessidade do batismo, ela está sempre associada ao meio. Tá? A necessidade do batismo sempre está associada ao meio. Porque significa que, através do batismo, tá, se consegue o ingresso na herança de Deus, na vida eterna. Se consegue o ingresso à salvação da alma. Então, o batismo, ele é o único meio de ingressar a pessoa no caminho da salvação. Tá? Se inicia esse caminho. Tá? É o único caminho. Por que é importante ressaltar isso? Porque houve alguns hereges no passado, tá? Que eles vão defender que o batismo ele possui apenas uma necessidade de preceito. Tá? E a necessidade de preceito que eles pregavam é o seguinte: a alma ela independente, a alma ela independe da necessidade daquilo para ter aceitação da parte de Deus. Então seria só um preceito religioso incorporado à vida da igreja. Seria somente isso. Mas não é só isso, tá? Não é só um preceito. Na verdade, é uma necessidade de meio. Ou seja, para que eu alcance a salvação, eu preciso receber o batismo de água. Tá? E isso a igreja vai afirmar, tá? Vai afirmar com toda a força, tá? Baseado tanto na Sagrada Escritura quanto na Sagrada Tradição. Tá? A igreja afirma isso aí, ela bate o martelo isso aí. Tá? Então, o Sagrado Batismo, ele vai incorporar a pessoa no rebanho das ovelhas, no grupo da Igreja de Deus. Sem isso, não se pode ver Deus face a face. Nós vimos isso no vídeo passado. Tá? A alma não está preparada se não tiver ingressada na igreja. Ou seja, se não tiver recebido o batismo de água. Ela não vai estar preparada. Tá? Nas seitas, o batismo ele não passa de um rito de entrada simbólico na igreja, né? Só isso. Mas não é só isso. Essa palavra preceito, ainda que ela possa existir, ela tem que andar junto com o meio. Tá? O preceito anda junto com o meio. Vejam, é um preceito, mas é um meio. Se não tiver o batismo de água, se eu não faço parte da igreja, se não tiver o batismo de água, eu não faço parte da igreja. Eu não estaria no aprisco da salvação, tá? Se eu não passasse por esse processo do batismo de água. Então, primeiramente, a igreja ensina a necessidade do batismo. Essa prática da igreja vem desde os séculos, tá? Os séculos vindouros,
os primeiros séculos, né? Aí vem a questão, batizar os adultos ou as crianças? Tá? Vocês já ouviram isso, né? A questão da criança, ela é pacífica também, tá? Desde a antiguidade. Ela é pacífica à transformação. Independente, tá? No caso do batismo, o querer ou não do indivíduo. Ainda que eu conte o querer do indivíduo, significa que a igreja não força ninguém a ser batizado. Não força ninguém a se batizar. Nós vimos isso também na aula passada. Mas uma vez batizado, todas as graças do sacramento vão entrar na alma da pessoa. Tá? E vai torná-la apta a estar diante de Deus. E negar isso aí a uma criança seria colocar, dizemos assim, seria colocar a criança num risco de morrer sem receber o batismo. E não poder participar com isso, não poder participar das graças. Tá? Ou seja, ainda que a criança não seja responsabilizada, tá? Pelo pecado que nasceu com ela, é o pecado original. Tá? Ela não tem a alma preparada ainda, além disso, ela não tem a alma preparada para estar diante de Deus. Tá? Submeter uma criança a isso é algo muito perigoso e é algo muito arriscado. Tem que batizar as criancinhas sim. Criancinha sim tem que ser batizada. Tá? Na Sagrada Escritura, você vai encontrar os apóstolos batizando os pais de famílias. Procura na Sagrada Escritura. Você vai encontrar, tá? Você vai encontrar os apóstolos batizando o cabeça da casa, que eram mencionados como patriarca da antiguidade. Né? E toda a sua casa era batizada. Agora, um homem daquele tempo, um homem daquele, certamente tinham vários filhos e de várias idades. Tá? Então, era batizado toda a sua casa. Era comum entre os padres da igreja batizar as crianças. Sempre foi. Porque precisavam ser batizadas. Elas precisavam ser batizadas. Hoje existe, vamos dizer assim, um problema de esperar por conta de vacinas e outras tantas coisas, outras tantas situações que foram criadas. Tá? Agora, como se proceder diante dessa situação? Como se proceder? O ideal é batizar o quanto antes. Tá? O quanto antes batizar a criança. Isso é o ideal. Tá? A possibilidade de retardar o batismo nunca foi visto pela igreja com os bons olhos. Tá? Essas atitudes. Nunca foi visto com bons olhos pela igreja. Os antigos, eles tinham a mania de retardar o batismo por motivos, como por exemplo, eu vou batizar meu filho, eu vou batizar o meu filho, não vou batizar agora, porque o batismo é algo muito importante, é algo muito sério, e eu devo realizar isso de forma muito bem preparada, porque quando receber o batismo, eu devo estar preparado para a vida futura. E o que acontecia com isso? Acontecia o seguinte, é que com isso eles retardavam, eles ficavam protelando, tá? Realmente como a história de Constantino, se você for ver. Como a história de Constantino, o imperador que deu a liberdade aos cristãos, né? Ele ficou retardando o seu batismo por muito tempo. Muito tempo ele retardou o seu batismo. E a igreja jamais viu aquilo com os bons olhos. Tá? E no final da vida, ele já idoso, né? Ele recebe o batismo. Tá? Só que é um tipo de ação que não se deve fazer.
Não se deve cometer esse tipo de ação. É um risco muito grande para a alma da pessoa. Tá? Queiram retardar o batismo, eles queriam retardar o batismo para justamente aproveitar, né, era o pensamento deles, aproveitar um pouco mais da vida, das regalias, dos prazeres não lícitos. Tá? Por isso eles retardavam. O batismo tem que ser ministrado o quanto antes à criança. Nasceu saudável, foi foi liberada pelo médico para ir para casa, procure a paróquia, tá? Sem perder tempo. Nada de ficar esperando. Tá? E com essa atitude, você colocaria a criança em perigo. Tá? Você estaria colocando a criança no perigo. Os que não se preocupam com isso, e existe gente que não se preocupa, que eu sei, que eu conheço, né? Diziam assim, ainda que não admitiam a prática, seria o mesmo que dizer, se a criança morrer, é só uma criancinha mesmo, é sem pecado, ela é inocente, não vai ter problema nenhum. Eu digo para você, vai sim, vai ter problema, porque a alma, ela não está preparada, tá, para ver a Deus. Com isso eu não estou dizendo que aquela criancinha vai para o inferno, não é isso que eu estou dizendo. Porque o pecado que ela tem, tá, não foi cometido por ela. Mas também estar junto de Deus face a face não é possível com essa atitude. Se morrer sem o batismo, não vai ser possível ver Deus face a face. Para quem não recebeu o batismo, isso não é possível. Então, a primeira coisa, a necessidade do batismo, que a igreja vem nos inculcar, ou seja, imprimir, tá, essa necessidade no nosso coração. Isso a igreja faz. O Concílio de Trento, ele fecha todas essas necessidades, tá, e determina. Isso foi determinado pelo Concílio de Trento. O batismo tem que ser dado o quanto antes às crianças, não deixando dúvidas quanto a isso. Tá? Tem que ser dado às crianças o batismo, o quanto antes. Se alguém disser que não necessita, porque também já ouvi isso, né? Talvez você já tenha visto também. Eu vou deixar ela crescer, né? Quando ela tiver a capacidade de escolher, né? Esses protestantes falam isso, né? Lembrando, como eu disse antes, o batismo ele é o meio para a salvação. Se eu não tenho o meio, como é que eu vou conseguir chegar lá? Como é que eu vou ser salvo se eu não tiver esse meio, esse batismo? Quando os pais levam uma criancinha para ser batizada, tá, são os padrinhos que respondem por ela. Tá? Quando uma criança, são os padrinhos que respondem por elas. Eles respondem pelas crianças. Por que eles respondem pelas crianças? Porque a criança, ela não tem condições ainda de responder. Mas ela é preciso receber o batismo, ela necessita de receber o batismo. E com isso alguém poderia argumentar, né, com isso e dizer, a criança ela não responde por si só, e você vai dar uma coisa para ela, ela não responde por si só e você já vai batizar. Nessa hora, é muito bom lembrarmos de uma coisa material, tá? Que todos passam, toda a família passa. Se uma criança precisa tomar um remédio, vai se esperar ela se tornar adulta para administrar esse remédio, para dar o remédio a ela? Você vai esperar ela ter consciência para ela tomar esse remédio? É isso? O nome. Né? Por que você não espera? Por que não espera essa criança, né, ela se tornar adulta para escolher o seu próprio nome? Por que não se espera? As roupas, né?
Espera ela crescer para escolher. A mesma coisa é o batismo. Não tem que esperar nada. Tá? Eu estou falando da fé de uma maneira geral, tá? De uma maneira geral, a fé. Cada caso é um caso. Tá? Exemplo, se a criança nasceu e está com um problema sério, tá? Com um problema sério de saúde, que não vai levá-la à morte, presta bem, que não vai levá-la à morte, mas ela precisa de certos cuidados, nesse caso, a pessoa pode ter o bom senso de esperar a criança alcançar um certo grau de saúde, ela se recuperar da saúde, para poder levá-la, tá, ao batismo. Tá? Assim que a criança for liberada pela medicina, pelos médicos, assim que ela for liberada, deve procurar a paróquia e agendar o batismo, sem perder tempo. Existem dois tipos de batismo. Um é o batismo solene, que eu falei também no vídeo passado, né? Nós vimos no vídeo passado que foi falado, que é o batismo completo, que possui os ritos que a igreja institui para preparar a chegada daquela pessoa na igreja. Vocês lembram do vídeo passado, né? Que é o batismo solene. Tá? É o batismo solene. Esse batismo solene é o batismo público. Ele acontece diante da igreja, tá? Diante de todos. Agora, existe o batismo privado. Tá? O que vem a ser o batismo privado? O que é o batismo privado? É aquele que é dado à pessoa em perigo de morte. Esse batismo pode ser dado por qualquer pessoa, mas sempre obedecendo aqueles 3 requisitos. Tá? E é preciso esclarecer que você precisa da matéria, da forma, e entra aí também uma terceira, tá? Um terceiro que é a intenção. Tá? Como nós falamos no vídeo passado, eu já falei também sobre isso aí, sobre essa intenção. Tá? A igreja tem essa preocupação. Tá? O ministro ele tem que ter a intenção de realizar o batismo. Tem que ser essa intenção. Ele tem que ter essa intenção. A intenção que a igreja tem. Né? É o privado, é a intenção mais necessária ainda. Por quê? No batismo privado, essa intenção é mais necessária. Por quê? Porque a pessoa está ali no batismo, administrando o batismo, no momento de desespero, no momento de necessidade, no momento de urgência, esse batismo privado. Tá? Ele pode não ter a intenção adequada. Isso pode acontecer. Então a igreja pede que, se possível, tenha uma testemunha nessa hora. Tá? É melhor? É melhor. Sim, com certeza. Se não tem como, então se faz o batismo mesmo assim. Tá? Então se dá o batismo mesmo assim. Mas as 3 coisas que eu citei acima, tá? Assim elas têm que estar presentes para ministrar o batismo. Tá? Se está sendo realizado na igreja pelo pároco, essa realidade, perdão, essa intenção, ela está implícita. Ou será que o padre, o sacerdote, ele não está querendo fazer o que a igreja faz? É lógico que sim. Tá? Em tese, está implícito isso aí. Isso aí também nós vimos no vídeo passado. Mas também há um problema de muitas transformações. Tá? Se você estudar, você vai ver. De má formação do clero, que acaba nos preocupando. Isso existe, é claro. Tá? Mas não há muito o que falar sobre isso. Tá? Em tese, a coisa está relativamente implícita. Agora vamos ver o batismo
dos filhos infiéis. Tá? Pode batizar alguém que não é católico? Ao primeiro instante dá a impressão que pode, né? Mas não pode. Não se deve, não pode. Tá? Por que não pode? Porque quem é a autoridade natural sobre a vida da criança, sobre a criança, são os pais, são os seus pais. Tá? Um exemplo, um adolescente, ele diz ao pai dele, pai, eu quero receber o batismo católico, eu quero ser formado na fé católica. Mas os seus pais não são católicos. Tá? Aí o pai diz para o filho, deixa disso, filho, né? Deixa dessa bobeira, isso é superstição, né? Isso é perca de tempo. Nós nem somos católicos, né? Deus é o mesmo. Mas o adolescente, ele insiste que quer ser formado na fé cristã, na fé católica, ser batizado católico. Aí o pai diz, então se você quer, eu vou te colocar num colégio católico. Eu permito que você seja formado na fé católica. Agora, nesse caso, o batismo pode ser ministrado, tá? Porque os pais desses jovens, eles se comprometeram, o pai se comprometeu a dar uma informação, perdão, uma formação católica para o seu filho. Tá? Ele deu a palavra. Então, mesmo não sendo católico, tá? Ele deu essa palavra, aí pode. Outro caso, o pai não é católico, mas a mãe é. E a mãe se compromete a educar o filho na fé católica. E o pai concorda com isso, mesmo não sendo católico, ele concorda com isso. Aí sim, pode ser também ministrado o batismo, pode dar o batismo. Se os pais, de forma categórica, disserem, não queremos que o nosso filho seja católico, não aceito. A igreja afirma, ninguém tem a autoridade de batizar de forma escondida. Tá? Ninguém tem autoridade de batizar de forma escondida. Outro caso que é possível dar o batismo, por exemplo, uma criança, ela é abandonada pelos pais. Tá? Se sabe quem são os seus pais, né? Mas eles abandonaram a criança. Tá? Eles abandonaram a criança para ser cuidada por outra família. Tá? Outra família está sendo cuidada, você está cuidando da criança. Nesse caso também pode se batizar. Por quê? Porque a autoridade paterna abriu mão da sua autoridade natural, que é a autoridade natural que os pais têm sobre os filhos. Outro caso que se pode batizar é quando os pais desaparecem e a criancinha fica sob o cuidado, né, de outras pessoas. Tá? Vocês viram que o que impede aqui o batismo é contra a vontade dos pais. Não se faz. Porque eles têm o direito natural, não sobrenatural, natural sobre seu filho. Tá? Os pais têm esse direito. Se o pai não quer, não faz. Outra dúvida sobre o batismo é o batismo de desejo e o batismo de sangue. Também falamos no vídeo passado. Lembramos do vídeo passado que nós comentamos esses dois casos, né? Dois casos foi comentado sobre esses sacramentos. Eles são uma forma de compensação, uma substituição, tá? Por exemplo, uma pessoa quer ser católica e está a caminho de realizar isso, realizar o batismo, tá? Há nessa pessoa um sentimento de temor do castigo. Ele tem esse desejo. Então, o batismo dele é marcado, por exemplo, é marcado para o sábado santo. Essa pessoa vai ser batizada no sábado santo, é agendado, é marcado tudo pronto. Só que na sexta-feira, ele se envolve num acidente e ele vem a morrer. Então, essa alma pode ter recebido o batismo de desejo, mas não foi um sacramento que ele recebeu. Tá? Não é um sacramento que ele recebeu. Tá?
mas é um batismo de desejo. Deus concede isso. Na verdade, foi um ato de amor que brotou do coração daquela pessoa para com Deus. Ele quis buscar o seu Criador, o seu Pai, o seu Mestre, o seu Deus. Mas por fatalidade, ele morreu antes que acontecesse. E nessa situação, Deus aceita como uma recompensação. Tá? Ele aceita como uma recompensação, como se Deus dissesse assim: eu te aceito entre os batizados. É isso. Mas não é um sacramento. Tá? Não é um sacramento. O outro caso é o batismo de sangue, que também nós falamos no vídeo passado. Tá? E isso requer uma observação. Tá? É muito interessante. Todo batismo de sangue, tá? Todo batismo de sangue, ele se refere ao martírio. Ao martírio. Ou seja, aquele que perde a vida por nosso Senhor Jesus Cristo estará com ele. Tá? Que o martírio é isso, é morrer pela fé moral. Tá? Vai se ganhar a vida. Sendo assim, ele vai se ganhar a vida. Mas morreu na circunstância de um martírio. Morrendo assim, ele recebe um batismo de sangue, que também não é um sacramento. Nós vimos também no vídeo passado. Não se trata de um sacramento. Não é um sacramento. É uma recompensação também pelo seu ato de amor. O problema é que o que é o martírio? Nós temos que saber o que é o martírio, né? Essa é a questão. Quando é que uma pessoa é mártir? A igreja admite o martírio nas seguintes situações: morrer pela fé, como eu disse, ou pela moral, ou sofrer danos gravíssimos que poderia ter levado à morte, mas não levou. Tá? Isso também é considerado um martírio. Mas vejam bem, é morte pela fé. É a morte pela moral cristã. O indivíduo que morre por um ser humano, por amor humano, não é um mártir. Tá? É importante destacar isso. Tá? Por exemplo, um Papa na Antiguidade, que aconteceu, o Papa na Antiguidade, ele é chamado de mártir, no martiriológio romano, mas ele não morreu martirizado. No sentido clássico, tá? Ele não morreu martirizado no sentido clássico, ali no momento. Ele foi preso, ele foi torturado, ele passou fome, ele passou sede, tá? Ele quase morreu de fome, ele quase morreu de sede, ele pegou uma doença, tá? Ele ficou num calabouço fétido, tá? Um lugar horrível. Ele ficou na beira da morte, tá? Mas aí veio a anistia, né? Uma anistia geral do cristianismo, e ele foi posto em liberdade, né? Esse passo foi posto em liberdade e ele sobreviveu. Naquele momento ele sobreviveu, ele saiu dali quase morto e voltou a exercer a função de Papa. Mas ele ficou fraco, ele ficou debilitado, ele ficou doente, e com isso ele foi envelhecendo, e em consequência dos maus tratos, ele morreu de forma natural. Ele não foi morto assim, mas morreu de forma natural. Ele pode ser chamado de mártir? Ele pode. Como esse Papa, a história desse Papa, ele foi mártir. Tá bom? Muito bem, meus irmãos? Então, nós vamos encerrando esse vídeo por aqui, né? Para não ficar muito longo. Né? E eu vou gravar mais um vídeo. Acho que com um outro vídeo a gente já termina o assunto sobre o batismo. Tá? Vai terminando esse assunto sobre o batismo de tão importância, né? Que é o primeiro sacramento. É o sacramento que nos ingressa na vida espiritual, na vida da igreja, no caminhar pela nossa salvação. É o batismo. Tá? E depois vem o crisma, né? E assim vai indo. Tá bom? E que Deus abençoe. Angélica, que Deus abençoe, Angélica. Luzia Gorete, que Deus abençoe. A paz. Que a paz esteja com vocês.
Até mais tarde, no terço, às 19h30. Amém? Que Deus abençoe.